Há 3 pontos secretos no seu corpo, 3 botões naturais, capazes de religar a circulação, acordar os sinais nervosos e devolver a confiança matinal. Não é mágica, não é truque, é fisiologia. É ciência aplicada ao cotidiano, feita com as próprias mãos, em minutos, sem dor, sem remédios. E aqui está um mito que precisa ser quebrado, sem rodeios. Não é apenas a idade. Quantas vezes você já ouviu essa desculpa? É assim mesmo depois dos 60. Não, não é. O corpo envelhece, sim, mas o declínio não é automático. Não é sentença final. Meu nome é doutora Laura. Tenho mais de 10 anos de experiência na área. Neste episódio, eu vou te mostrar o mapa. Onde ficam esses pontos? Como encontrá-los? De que forma pressionar? Por quanto tempo manter? E mais importante, como você vai medir o seu próprio progresso? Não é teoria vazia, é prática concreta. Você vai ter um guia para transformar os primeiros minutos do dia em uma chave de ignição para a potência e uma nota essencial de segurança. Tudo o que vamos praticar aqui é suave, natural, respeitoso com o corpo. Não há espaço para dor aguda, nem para forçar além do limite. Se houver sinais estranhos, tontura, náusea, dor pontuda, é hora de parar. O objetivo não é violentar o corpo, mas reconectar-se com ele. Lembre-se, potência não nasce da agressão, mas da sintonia. A partir de agora, cada palavra deste vídeo é um convite. Parar de viver essa dor em silêncio, abrir espaço para a curiosidade e resgatar a confiança perdida. Porque a potência não é apenas um ato físico, é vitalidade, é liberdade, é a memória viva de que você ainda tem energia para viver com força, prazer e dignidade. Poucos homens percebem, mas a forma como você desperta decide muito mais do que o ritmo do seu dia. O primeiro ato da manhã pode determinar se o corpo abre espaço para o desejo ou se fecha numa muralha de tensão. Quando você acorda no susto, com o coração acelerado, já em estado de alerta, o corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. E quando o cortisol assume o comando, o cérebro simplesmente fecha a torneira da ereção. O desejo não desaparece porque você deixou de ser homem. Ele desaparece porque o corpo entendeu que precisa lutar ou correr, e não sentir prazer. Esse é o primeiro engano silencioso. Levantar como se um alarme tivesse disparado dentro de você. Não é só o despertador que toca. É a mente que já se coloca em corrida antes de você pisar no chão. E o corpo, em vez de ir para o caminho da intimidade, vai para o caminho da defesa. E nesse caminho, não existe rigidez, não existe confiança. Só um coração disparado e uma respiração curta. Mas há um segredo poderoso escondido na simplicidade. Se você interrompe esse ciclo de alarme logo nos primeiros segundos, o corpo volta a ouvir o comando natural da ereção. Existe um ritual de apenas 60 segundos que transforma esse despertar automático em um despertar consciente. Um pequeno intervalo antes de se levantar, no qual você envia ao cérebro uma mensagem diferente. Não estamos em perigo, estamos prontos para viver. Essa micro-rotina muda tudo, porque troca o modo alerta pelo modo de ativação, onde a circulação e os nervos voltam a cooperar. Repare na sua própria manhã. Você já se levantou e imediatamente foi procurar o celular, a chave, a carteira? Esse gesto simples, quase automático, já denuncia. Você saiu caçando coisas externas antes de sentir o próprio corpo. É o que eu chamo de teste do bolso vazio. Se a sua primeira ação é procurar objetos, você já perdeu a chance de ouvir os sinais parasimpáticos, aqueles que mantêm a ereção firme e natural. Ponto no número 1. Diafragma plexo solar. O botão do freio nervoso. Existe uma região no corpo que funciona como um centro de comando silencioso. Ela não aparece nos exames de sangue, nem nas conversas rápidas com o médico, mas é ali que começa a diferença entre um corpo travado e um corpo pronto para responder. Falo do plexo solar, localizado bem abaixo do osso do peito, no centro do abdômen superior. É um ponto macio, vulnerável,
que guarda uma ligação direta com o nervo vago. E o nervo vago é justamente o fio que liga a calma ao prazer, a serenidade ao desejo. Quando essa área está em tensão, o corpo interpreta como sinal de perigo. E o perigo desliga a potência. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. Não importa a força que você coloque no motor, a energia não chega onde precisa. Mas quando o plexo solar é liberado, o corpo entende outra mensagem: segurança. E segurança é a senha para a ereção acontecer de forma natural. A técnica é simples, mas poderosa. Imagine um relógio desenhado sobre essa região do abdômen. Durante 45 segundos, faça uma pressão suave, em microcírculos lentos, acompanhados de 4 expirações longas. Cada expiração é um convite para o corpo soltar o freio. Cada microcírculo é uma chave girando dentro da sua própria fisiologia. Não se trata de força, mas de presença. O segredo está na suavidade, na cadência, no ritmo que engana o sistema nervoso e o leva de volta ao equilíbrio. O corpo responde com sinais claros. O certo é sentir um calor leve, quase como se uma chama discreta fosse acesa no abdômen. Às vezes surge um suspiro espontâneo, como se o corpo decidisse, por conta própria, respirar melhor. Esses são sinais de que a liberação está acontecendo. O errado é sentir dor pontuda, pressão incômoda ou até náusea. Isso é um aviso para parar, porque o objetivo não é violentar, mas reconectar. O efeito é imediato e profundo. Relaxa a trava simpática, aquela parte do sistema nervoso que insiste em manter o corpo em alerta, justamente quando você precisa de calma para responder com firmeza. O plexo solar, quando desbloqueado, devolve ao corpo a chance de escolher o caminho da vitalidade. E é aí que amanhã começa a ganhar outro ritmo. Ponto número 2. Glúteo profundo, quadril. A válvula do fluxo para baixo. Existe uma região no corpo que carrega mais segredos do que aparenta: o quadrilhão. Essa engrenagem silenciosa sustenta a postura, a caminhada e a forma como o sangue circula para baixo. Dentro dele, músculos profundos como o piriforme e o glúteo médio funcionam como verdadeiras válvulas. Quando estão rígidos, fecham o caminho. Quando estão soltos, abrem passagem para que o sangue siga seu curso natural, livre, firme, sem obstáculos. Se você tocar a lateral superior da nádega, vai encontrar uma área densa, dura, que ao pressionar provoca uma dor estranha, quase prazerosa. Essa dor não é castigo, é um aviso. Aqui está o ponto que precisa ser acordado. É o tipo de desconforto bom, que revela onde o corpo acumulou tensão ao longo dos anos, sentado demais, andando de menos, carregando peso sem perceber. Ao pressionar esse ponto, o corpo começa a ceder. É como destrancar uma porta que ficou emperrada pelo tempo. A técnica não exige força desmedida, apenas o uso do polegar, com pressão firme e constante por 40 segundos em cada lado. Não se trata de beliscar ou cutucar, mas de sustentar. O músculo, no início, resiste, mas depois de alguns segundos, a tensão começa a ceder. É nesse instante que o corpo entende. O bloqueio foi liberado, a passagem voltou a abrir. O sangue encontra um caminho mais amplo, menos travado, e a potência ganha terreno. Essa liberação é vital, porque o quadril é o grande cruzamento do corpo. Travar o quadril é como fechar uma estrada principal. Nada chega onde deveria. Soltar o quadril, por outro lado, é liberar uma via expressa, permitindo que o fluxo siga para a região íntima sem interrupções. Essa é a diferença entre acordar com sensação de peso e acordar com a vitalidade pulsando de dentro para fora. Muitos homens, sem perceber, acabam forçando a lombar nesse processo, quando o verdadeiro alvo é a nádega. A coluna não deve carregar essa função. O ponto está mais embaixo, escondido, esperando ser despertado. É ali, no profundo, que se encontra a chave. Quando o quadril se solta, não é só o corpo que responde. A mente também sente alívio. E esse alívio se transforma em confiança. Ponto número 3.
arco do pé, o atalho neurovascular. Poucos homens imaginam que a potência da manhã começa nos pés, mas é exatamente ali, no arco plantar, que se esconde um atalho poderoso. O pé é mais do que um suporte para o corpo. É um centro de reflexos, uma base nervosa e vascular que se comunica com todo o organismo. No meio do arco, logo abaixo do centro da sola, existe uma faixa que parece discreta, mas que, quando estimulada, desperta uma corrente silenciosa que sobe pela perna, alcança a pelve e reforça a circulação que sustenta a ereção. A prática é simples e quase instintiva. Imagine uma garrafa ou um pequeno rolo passando devagar pelo arco do pé. 60 segundos em cada lado são suficientes para revelar pontos que acendem sensações diferentes. Uma pressão que faz a panturrilha reagir, um calor que se espalha, até mesmo um arrepio que percorre a perna inteira. Esses sinais são a prova de que o caminho está sendo ativado, de que o sistema vascular acordou para trabalhar em seu favor. O reflexo é imediato. Ao ativar o arco do pé, a panturrilha começa a bombear, como se fosse um segundo coração, empurrando o sangue para cima. Essa força extra empurra a circulação para onde ela precisa ir logo cedo, aumentando a pressão e a firmeza. É quase como ligar uma bomba auxiliar dentro do próprio corpo, uma bomba silenciosa que, sem esforço, transforma a base em potência. Os sinais de progresso aparecem rapidamente. O pé esquenta, o passo fica mais leve, a sensação ao se levantar muda completamente. Não é apenas caminhar, é caminhar com um corpo que já despertou por inteiro. Essa mudança simples prepara o terreno para que, quando o desejo chegar, não haja barreiras, apenas um fluxo contínuo de vitalidade. Ao despertar essa região, você descobre que potência não é apenas uma questão da cintura para cima. Ela começa no contato com a terra, no apoio, na raiz. O pé é o primeiro mensageiro do corpo. Quando ele é ouvido, o resto do organismo responde em uníssono. É por isso que o arco do pé, embora muitas vezes esquecido, é um dos atalhos mais rápidos para religar a neurocirculação masculina. A vitalidade não se perde de uma vez. Ela se esconde atrás de bloqueios sutis, tensão muscular acumulada, respiração presa, circulação interrompida, mente acelerada. Os 3 pontos que você acabou de conhecer são, na verdade, chaves de desbloqueio que trabalham em camadas diferentes do corpo, mas que se conectam em um mesmo objetivo: devolver o fluxo natural de energia, sangue e confiança. O plexo solar, localizado no diafragma, é o centro nervoso que regula a transição entre alerta e calma. Quando você o libera, o corpo entende que não está em guerra. Ele sai do modo de defesa, que trava a ereção, e entra no modo de conexão, que permite que o desejo se manifeste. É como desligar o alarme da casa antes de abrir a porta. O corpo, ao sentir segurança, volta a funcionar sem bloqueios internos. O quadril, através do glúteo profundo, é o grande entroncamento da circulação para a pelve. Se ele está rígido, o sangue não passa como deveria, e a potência fica comprometida. Mas ao destravar essa região, a válvula se abre. O sangue, que é o combustível da vitalidade, encontra passagem livre. É por isso que muitos homens sentem quase de imediato o corpo mais leve, a postura mais firme e uma resposta mais natural na intimidade. E o arco do pé fecha o circuito. Ele funciona como um gatilho neurovascular. Quando estimulado, ativa reflexos que fazem a panturrilha bombear mais sangue para cima, aumentando a pressão circulatória onde ela mais importa. É um movimento simples, mas que transforma o corpo inteiro em um sistema mais desperto, mais oxigenado, mais vivo. Esses 3 pontos trabalham juntos. Um libera o nervo, outro abre o caminho do sangue. O terceiro impulsiona o fluxo. Eles devolvem a sincronia entre mente, músculos e vasos. E vitalidade nada mais é do que isso. O corpo em estado de harmonia, onde energia e desejo não se perdem, mas se renovam. Por isso funcionam.
Porque não forçam, não criam algo artificial. Apenas devolvem ao corpo o que sempre foi dele: a capacidade natural de pulsar com força, prazer e confiança. Sequência de 3 minutos para ligar a potência matinal. Depois de conhecer cada ponto separadamente, o verdadeiro poder está em uni-los em uma única sequência. 3 minutos. Apenas isso. Esse é o tempo necessário para religar o corpo, abrir os canais de circulação e devolver a confiança matinal. Não é um treino exaustivo, não é uma prática de horas. São 3 minutos que transformam o despertar em um ritual de vitalidade. A ordem faz diferença. Primeiro, o plexo solar, durante 45 segundos. Essa é a chave que tira o corpo do estado de alerta e devolve a calma necessária para o prazer. Em seguida, o quadril e os glúteos, por cerca de 80 segundos no total. Esse é o momento em que a válvula da circulação se abre, liberando o caminho para que o sangue chegue à região íntima. Por fim, o arco dos pés, durante 60 a 90 segundos. É o passo final que impulsiona a energia para cima, acordando a panturrilha, aquecendo o corpo e fortalecendo o fluxo. O ritmo da respiração é o fio condutor. Expirar longo quando pressiona, inspirar curto quando solta. Esse detalhe muda tudo. A expiração profunda ensina ao corpo que não há perigo, que pode relaxar. E é justamente nesse estado que a ereção se fortalece. A inspiração curta, em contrapartida, dá o sinal de renovação, um sopro de vida entrando junto com a ativação. Há uma regra simples que ajuda a manter o compromisso. A regra dos 3-20. 20 dias seguidos, 20% menos pressa e 20% menos força do que você imagina precisar. É nesse equilíbrio entre constância, suavidade e paciência que o corpo responde de verdade. A potência não precisa de violência, ela precisa de regularidade e respeito. E para não deixar espaço para desculpas, marque no relógio 3 minutos antes de ir ao banheiro. É o tempo que já faz parte da sua rotina, agora ressignificado. O que antes era apenas uma transição automática do sono para o dia se transforma em um ritual de despertar da vitalidade. Um compromisso silencioso que você faz com o próprio corpo. Quando esses 3 pontos são ativados em sequência, algo invisível acontece no interior do corpo. Não é magia, é biologia em ação. É como se engrenagens esquecidas voltassem a girar, liberando fluxos que estavam presos pelo tempo, pela rotina e pelo estresse acumulado. O corpo, que parecia adormecido, se reorganiza em silêncio, abrindo espaço para que a vitalidade volte a ocupar o lugar que sempre foi seu. A primeira mudança é na circulação. A pressão nos pontos libera as tensões que comprimem vasos e músculos, permitindo que o sangue flua com mais liberdade. Esse processo tem um nome técnico, vasodilatação, mas na prática significa apenas isso: mais sangue chegando onde precisa. E é o sangue que alimenta a ereção. Sem fluxo, não há firmeza. Com passagem aberta, a resposta é quase imediata. Mas não é só o sangue que muda. O sistema nervoso também troca de marcha. Durante o despertar apressado, o corpo fica preso no modo de alerta, o chamado sistema simpático. É como dirigir com o freio puxado. Gasto de energia sem resultado. Ao liberar o plexo solar, o corpo migra para o modo parasimpático, que é o estado da calma, da digestão, do prazer e da conexão. É nele que a ereção acontece, não no modo de guerra. E então surge o impacto químico. Quando o corpo se sente seguro, o cérebro responde liberando neurotransmissores que despertam não só a confiança, mas também o desejo. O corpo começa a conversar com a mente de outra forma, não em frases de alerta, mas em sinais de vitalidade. É essa química que reacende a chama, que transforma a rigidez em presença, que devolve o prazer de acordar com energia. Existe ainda um detalhe importante. Amanhã é a janela perfeita para essa transformação. Ao despertar, o corpo já tem uma predisposição natural para liberar testosterona e favorecer a ereção. O problema é que o estresse,
O medo e a pressa fecham essa janela. Quando você aplica essa sequência logo cedo, não está criando algo artificial, mas apenas tirando os bloqueios para que o que já é natural aconteça. É como abrir as cortinas para a luz do dia. A luz já estava ali, só precisava ser liberada. Por dentro, portanto, o que acontece é simples e profundo ao mesmo tempo. Sangue fluindo, nervos conectados, hormônios liberados. Um corpo que aprende novamente a confiar em si mesmo. É isso que dá nome à vitalidade. Não é um conceito abstrato, é uma realidade fisiológica, despertada com consciência, paciência e respeito. Erros que matam o efeito, mas como ajustar. Mesmo quando a técnica é simples, existem armadilhas silenciosas que podem roubar o resultado. A primeira delas é a força em excesso. Muitos homens acreditam que potência se conquista com brutalidade, como se fosse uma disputa contra o próprio corpo. Mas, quando a pressão é exagerada, o corpo reage com defesa muscular. O sangue, em vez de fluir, se retrai. É como apertar demais uma mangueira. O fluxo diminui. O caminho é o contrário. Suavidade firme, presença constante, respeito pelo limite. É nesse equilíbrio que a vitalidade se revela. Outra armadilha é a pressa. Fazer correndo é o mesmo que não fazer. A velocidade mantém a mente em estado de urgência. E a urgência é inimiga da ereção. A potência nasce da desaceleração, não da corrida. Por isso, cada segundo da sequência é também um treino de paciência. Ao reduzir o ritmo, o corpo aprende a confiar, a soltar, a responder de forma natural. 3 minutos podem parecer longos para quem vive na ansiedade, mas são exatamente o que o corpo precisa para reorganizar seus circuitos. Há também os sinais do corpo que não podem ser ignorados. Formigamento leve pode ser sinal de circulação reativada. Mas dor aguda, tontura ou náusea não fazem parte desse processo. Esses são avisos claros de que algo não está em harmonia. A técnica deve ser prazerosa, um encontro com a vitalidade, nunca uma batalha contra ela. Escutar o corpo é parte essencial do caminho. E existem momentos em que é preciso buscar avaliação médica. Dor pélvica persistente, perda súbita de ereção ou problemas urinários frequentes não devem ser tratados apenas como parte do envelhecimento. São sinais que pedem investigação cuidadosa, porque saúde sexual e saúde geral caminham juntas. Ignorar esses sinais é entregar ao medo aquilo que poderia ser tratado com clareza e cuidado. Chegamos ao fim deste caminho, mas não ao fim da sua jornada. Agora você conhece o mapa. 3 pontos, 3 minutos, sempre na mesma ordem. Plexo solar, glúteos, arco do pé. Cada um com sua função, cada um liberando um bloqueio. Todos trabalhando juntos para devolver ao corpo o que ele parecia ter perdido. Não é um ritual mágico, é uma sequência fisiológica que acorda o que estava adormecido.